Todos nós desejamos estar com nossas vidas completamente saradas para seguirmos no caminho, para seguirmos as nossas vidas e também para seguirmos o caminho do Senhor. Às vezes, nós guardamos coisas dentro dos nossos corações que nem mesmo nós sabemos. Nem nós sabemos a profundidade de que coisas são essas. E todos nós precisamos tomar atitudes corretas, apresentando para Deus as nossas dificuldades. Nós precisamos de ajuda dele para que nós possamos caminhar livres. Todos nós precisamos de cura interior. Quando as pessoas chegam na igreja, não é porque elas vão por livre e espontânea vontade, porque têm sede de servir a Deus. As pessoas chegam à igreja arrebentadas, com problemas que a seus olhos parecem insolúveis. Chegam com feridas amarguradas, magoadas e com muita dificuldade em ver essas feridas curadas. Muitas pessoas hoje estão com suas vidas destroçadas por causa de acontecimentos que ocorreram no presente menos distante, no presente, em alguns dias atrás, no passado distante, ou então durante a infância, a juventude, no casamento, problemas de família, enfim, em virtude de fatos que ocorreram e que marcaram profundamente a sua história. Problemas diversos que promovem enfermidades na alma, na mente, no coração, deturpam as emoções, fazendo com que as pessoas fiquem travadas em suas vidas espirituais, porque elas não conseguem ter êxito em seus relacionamentos, de uma maneira geral. Relacionamento em qualquer nível mexe com a alma, com o interior da pessoa. Ontem eu reencontrei uma pessoa de quem eu já fui amiga há 20 anos atrás. E nesses últimos 20 anos foi a primeira vez que nós sentamos para conversar como antigamente. E ela começou a contar tudo o que tinha acontecido em sua vida nos últimos 20 anos. Então, apesar de toda aquela alegria de nós nos revermos, apesar de tudo que nós conversamos e da esperança ao final das conversas que eu vi nos olhos dela, eu pude perceber que nesses últimos 20 anos, muitos fatos, muitos acontecimentos e alguns relacionamentos marcaram tão profundamente aquela pessoa que ela já não era mais a mesma que eu conhecia. E muitas vezes, doente na alma, as pessoas perguntam: por que é que isto está acontecendo comigo? Como é que nós devemos reagir quando nos sentimos injustiçados, quando nos fazem mal e quando nos sentimos assim, doentes na alma? Vou falar hoje um pouquinho sobre José. José é um personagem do Antigo Testamento, cuja história nós podemos encontrar no livro de Gênesis, nos capítulos 37 a 50. Esse é um dos principais exemplos na Bíblia que nós vemos de alguém que sofreu em função de dificuldades criadas principalmente por outras pessoas. Como todos nós sabemos, e quem não sabe eu vou explicar um pouquinho agora, José foi o 11º filho de 12 irmãos. Em sua família havia muita rivalidade e os irmãos mais velhos começaram a sentir muitos ciúmes de José, porque José era o favorito do seu pai. Quando o problema atingiu um ponto crítico dos ciúmes e de dificuldade de relacionamento, os irmãos de José pegaram-no e colocaram num poço e o deixaram lá para morrer. Contudo, alguns mercadores estavam passando e os irmãos mudaram de ideia e disseram: em vez de matá-lo, vamos vendê-lo. Assim, os irmãos mais velhos de José, com dificuldade de relacionar-se com ele e com o pai,
Eles então venderam José para esses mercadores estrangeiros que o levaram como escravo para o Egito. Lá estava José, num outro país, não conhecia ninguém, não falava o idioma local e na condição de escravo, contra a sua vontade. É claro, ninguém quer ser escravo. Como se não bastasse, certo dia, a esposa do patrão dele decidiu seduzi-lo. Depois de rejeitar a proposta, ela então acusou José falsamente de ter abusado dela, fazendo com que José fosse lançado numa prisão. Ele estava sozinho e sofrendo uma injustiça. Tinha todo o direito de perguntar a Deus, por que eu? Mas observe a atitude de José. Muitos anos mais tarde, quando conversava com seus irmãos a respeito da situação, ele disse: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Porque José foi capaz de permanecer firme, apesar de todas aquelas dores, apesar de todos aqueles problemas. O que é que aconteceu com José? Qual era a força que movia José, que muitas vezes não move a maioria das pessoas, que não consegue se desvencilhar dos problemas passados, então se arrasta pela vida, carregando aqueles problemas, aquelas lembranças, e se sentindo tão infeliz muitas vezes? Porque José reconheceu 3 verdades muito importantes na sua vida. Primeiro, José sabia que Deus vê tudo o que acontece comigo e com você. E sabia também que Ele se importa com tudo o que acontece conosco. Isso fica muito evidente na vida de José. Ele nunca duvidou de que Deus soubesse o que estava acontecendo com ele. E menos ainda, ele nunca duvidou, e mais ainda, né? Ele nunca duvidou que Deus se importasse com a situação. Há uma frase muito importante que aparece 5 vezes na história de José. Cada vez que essa frase aparece, é sempre depois de um grande problema ou de uma grande derrota. Ninguém pense que pelo fato de nós andarmos com Jesus, pelo fato de nós conhecermos a Jesus, pelo fato de nós estarmos no caminho do Evangelho, nós não vamos ter reveses na vida. Vamos ter sim. Primeiramente, José sabia que Deus vê tudo o que acontece conosco e se importa. Isso fica muito evidente na vida de José. Ele nunca duvidou de que Deus soubesse o que estava acontecendo com ele e que se importasse com a situação dele. Há uma frase, essa frase que eu acabei de dizer, ela é muito importante na vida de José. A segunda verdade é que José reconhece que foi Deus que deu liberdade de escolha a todos. Ele reconheceu isso. Você não é um fantoche ou um robô que faz pequenos pedidos a Deus e Deus atende ou não. Deus deu liberdade de escolha a cada um de nós e a todos nós. E quando nós decidimos ignorar, muitas vezes, ou as pessoas decidem ignorar o que é certo, nós fazemos escolhas e essas escolhas têm consequências. Não foi o caso de José. Ele não escolheu. Ele estava ali, não por vontade própria, mas às vezes nós estamos passando por situações, por escolhas nossas. E foi isso que eu disse à pessoa ontem. Você está vivendo isso hoje porque você fez uma escolha. Você fez uma escolha, você optou, você não perguntou a Deus se era isso mesmo. E a sua escolha veio desaguar nisso. Então não adianta agora ficar se lamentando e chorando, não. Sacode a poeira, clama a Deus. Pergunta a Ele qual é a melhor forma para solucionar esse problema e vai em frente. Deus não nos impõe a sua vontade. Quando criamos problemas para nós mesmos, geralmente nós culpamos a Deus como se tudo fosse por causa dele. Culpamos a Deus por muitas coisas que Ele nunca nos causou. Quando vemos um acidente grave, um problema, uma situação difícil, tentamos às vezes parecer espirituais e dizemos:
como se Deus tivesse prazer em planejar as dores de cabeça pelas quais você passa. Muitas coisas acontecem porque Deus quer nos fazer crescer, mas outras coisas acontecem por causa das escolhas que nós fazemos na vida. Na verdade, o que acontece é que a vontade de Deus nem sempre é feita. Deus tem um plano para cada um de nós, mas Ele também nos deu livre-arbítrio. Quando escolhemos seguir o nosso próprio caminho, Deus limita a sua atuação. Ele respeitará a nossa liberdade de escolha, mesmo que nós venhamos a cometer erros e causar problemas a nós próprios, a nós mesmos. Deus também respeita as escolhas das outras pessoas e os erros delas podem vir a nos machucar. Os nossos pais fizeram escolhas. É por isso que filho não pode se meter na vida e no relacionamento dos pais. Os nossos pais fizeram escolhas. Se eles estão vivendo com aquela pessoa que aos seus olhos parece que não é a melhor, se ela escolheu o seu pai ou sua mãe ou outra pessoa que a seus olhos não parece a melhor escolha do mundo, ou se às vezes a seus olhos, poxa, por que ela não vigiou? Por que ela deixou chegar a esse ponto? O que aconteceu? Por que ele assim? Nós não temos que nos meter. Foi outra coisa que nós conversamos ontem. As pessoas das nossas famílias, elas fazem suas escolhas. E os erros delas muitas vezes nos machucam. No caso de José, os irmãos dele escolheram deliberadamente conspirar contra ele. Eles erraram e Deus permitiu, porque as pessoas não são fantoches nas mãos de Deus. A terceira verdade reconhecida por José foi a de que Deus tem o controle supremo do desfecho de todas as coisas que acontecem na minha e na sua vida. Ele pode pegar todos os nossos erros e também os erros que os outros cometeram contra nós. Então, Ele pode tornar tudo em bem, porque ainda que você perca uma batalha, uma vez ou outra, Deus já venceu uma batalha, uma vez ou outra, todos nós perdemos uma batalha. Isso já foi dito aqui. Mas Deus, Ele já venceu a guerra por você. Amém. No final, quem vai vencer essa guerra não são outras coisas. Quem vai vencer essa guerra para você é Ele. Deus pode tomar até mesmo situações muito difíceis na sua e na minha vida e torná-las em bem. Quando imaginamos que nossa vida está desmoronando, Deus tem a palavra final. Ele decide o que acontecerá. Ontem eu também conheci uma pessoa, uma missionária dos Estados Unidos. E Deus me mostrou, orando por ela, que ela se sente uma aberração. Ela tem uma doença incurável. E essa doença é agravada por uma outra. E ela anda pelo mundo pregando o Evangelho de Jesus Cristo. E uma das coisas que Deus mandou dizer a ela, disse: minha filha, eu uso você para que as pessoas que têm saúde completa vejam como é que eu pego as coisas que não são e confundo as coisas que são. Os médicos já desenganaram várias e muitas vezes. E outra coisa que Deus me mostrou foi também Ele pegando como se fosse uma vara de medir e aumentando. Aumenta um pouquinho, aí confunde os médicos. Tem mais 1 ou 2 anos. Aí Deus pegava a vara de medir de novo, aumentava mais 3 anos. Ele disse: eu confundo os homens. O seu tempo aqui na terra não acabou. Vai durar mais um pouco, mas é exatamente para que as pessoas vejam a minha glória na sua vida. É uma mulher que ri, que dá gargalhadas, que anda pelo mundo todo. Às vezes Deus leva essa mulher a lugares em que ela leva 24 horas viajando. E pessoas que têm as pernas boas, os pulmões bons, o coração bom, as vistas boas, nunca se dignaram a sair do seu lugar para fazer o que ela faz. Quando imaginamos que em nossas vidas as coisas estão desmoronando, Deus
nos diz que Ele tem a palavra final. Ele decide o que acontecerá finalmente. Não somos nós que decidimos, não é o chefe, não são os médicos, não é a sua família. Quem vai dar a palavra final daquilo que vai acontecer com você e com a sua família e com tudo que diz respeito a você é Ele. Considere José. Ele quase foi morto. Depois ele foi vendido como escravo. Foi acusado de estupro. Não, homem não pode estuprar mulher. E finalmente o colocaram na prisão. A mulher acusou de ter estuprado. A sua vida até aquele momento estava indo por água abaixo. Todavia, Deus tomou essas tragédias, transformou-as e promoveu o bem por meio delas. Enquanto estava na prisão, José fez amizade com um homem que era o braço direito de Faraó. Irmãos, Deus é tão tremendo que esses dias eu estava falando com Deus a respeito de uma situação na minha vida. E Deus pode fazer o que Ele fez aqui. Deus, amanhã, pode fazer com que você conheça a ponte que vai mudar a situação da sua vida. Deus pode pegar uma pessoa, trazer da outra extremidade do mundo, ou então pegar uma pessoa que mora na porta ao lado, no prédio ao lado, na casa perto de você, apresentar você, juntar vocês dois, e pode mudar e transformar aquilo que Ele quer transformar. Não duvide da capacidade que Deus tem de transformar as coisas. Então José na prisão, num lugar completamente improvável. Quando é que você pode imaginar que trancafiado dentro de uma prisão, como um criminoso, Deus vai pegar alguém e vai trazer até você para transformar a sua vida? Mas Deus fez isso. E José fez amizade com esse homem, que era o braço direito de Faraó. Quando esse homem foi restaurado à sua posição, Faraó teve um sonho. E então o homem lembrou-se de que José podia interpretar sonhos. José foi chamado ao palácio do Faraó e interpretou o sonho dele. Faraó, disse José, Deus está lhe dizendo que você terá 7 anos de boas colheitas. E depois de 7 anos, você terá também 7 anos de fome. Portanto, você precisa preparar-se. Faraó ficou tão impressionado com José que fez dele o segundo no comando de todo o Egito. Preste atenção. Não é a sua sabedoria, não é o seu conhecimento, não é o fato de você ser amigo ou inimigo de alguém que vai fazer com que Deus faça na sua vida. É o óleo que desce sobre a sua cabeça. Porque quando você abre a boca, ou quando uma pessoa olha nos seus olhos, Deus pode fazer com que ela fique impressionada com aquilo que ela vê. Às vezes você não precisa nem abrir a boca. A pessoa olha para você e o Espírito Santo de Deus diz: essa é minha serva escolhida. Esse é meu. Olha nos olhos dele. Olha nos olhos dela e vê a profundidade do meu amor por ele ou por ela. E Faraó ficou tão impressionado com José que fez dele o segundo homem do Egito. José então saiu da prisão de escravo, estrangeiro, aprisionado, criminoso, para comandante do Egito. E assim ele salvou da fome o Egito e muitas outras nações, incluindo Israel. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Deus quer transformar você de escravo das suas memórias, do seu passado, das suas dores e das suas feridas, em governador de tudo o que Deus quer entregar na sua mão. Deus quer curar as feridas que tem dentro de você, que te escravizam, que impedem que você caminhe espiritualmente, que impedem que você cresça espiritualmente, que impedem que você chegue aonde Deus quer que você
quer que você chegue. Impede que você se relacione com as pessoas de uma forma sadia. Impede que você seja feliz. Foi uma das outras coisas que essa minha amiga disse. Ela disse: Mara, há uma coisa em você. Todas as vezes que eu vou à igreja, todas as vezes que eu te vejo, eu olho nos seus olhos e vejo que você é feliz. Você se sente realizada. E eu fico olhando para você e vejo quantas coisas aos meus olhos faltam na sua vida. Mas é isso que me impressiona. E nós passamos o dia inteiro conversando sobre Jesus. Falando sobre o que Jesus... Aí eu entrei falando o que Jesus fez na minha vida. Deus quer transformar você. Ele não quer que você seja escravo dos seus relacionamentos, escravo das suas memórias, escravo do seu passado, escravo das derrotas e dos reveses que você teve. Deus quer tirar você dessa prisão e te levar a ser governador de tudo o que Ele vai entregar na sua mão. Porque o verdadeiro dono da sua vida é Ele. Você é governador e não dono. O dono é Ele. Mas você pode governar sobre tudo o que Deus te der, sobre todos os relacionamentos que Deus colocar na sua vida. Deus pode fazer isso por você. E foi um dos dias mais incríveis que eu já vivi na minha vida. Porque eu vi como é que Deus é maravilhoso. Como é que Deus pode usar as nossas vidas para coisas grandes. A terceira fonte de força que deveria nos ajudar quando atravessamos um período difícil é o povo de Deus. Cada congregação deve ser uma comunidade que cuida e que se importa com as pessoas, na qual as pessoas amam umas às outras, elas possam rir juntas, chorar juntas, dividir as cargas umas com as outras com alegria. Precisamos uns dos outros, e Deus planejou que a igreja fosse um grande sistema de amparo em que ajudamos e encorajamos uns aos outros. Essa pessoa procurou ajuda em vários locais, até que um dia ela foi à nossa festa e viu como é que as coisas funcionavam. Que nós não possamos ser como formiguinhas do Senhor só nos dias de festa. Que a gente se alegre em fazer as coisas para Deus. Que a gente se alegre em estar na casa de Deus. Que a gente se alegre em ajudar uns aos outros. Amém. A quarta fonte de força na tribulação é a presença de Cristo, como já foi dito aqui hoje. Nós precisamos crer nisso. Amém. Precisamos ser cristãos que a Bíblia chama de nascidos de novo. Mas o que é que nós temos que fazer? Nós temos que nos arrepender e temos que crer. Mas o que é arrepender-se? Arrepender-se é mudar. Mudar a sua forma de pensar sobre tudo aquilo que você tem feito e também sobre Deus. Foi outra coisa que nós ponderamos e oramos ontem. Quando começou a conversa, a pessoa não enxergava que precisava mudar de vida. Mas ao final da conversa, ela orava e dizia: Senhor, me ajuda a fazer o que Tu queres da minha vida. Toma de novo o rumo da minha vida. O rumo da minha vida. Toma nas Tuas mãos, faz o que o Senhor quer. Eu estou disposta a largar isso e aquilo se o Senhor não tem isso para mim. É isso que nós precisamos ter em nossas mentes. Mudar a nossa forma de pensar. Dos versículos que eu disse é que Paulo nos diz que o nosso culto é racional. As coisas começam aqui, não aqui. Ele diz que nós temos que transformar a nossa mente, a nossa maneira de pensar. E essa pessoa me perguntava: como eu faço quando isso e isso vem à minha mente? Pare, não espiritualize, não fique: ai, o sangue de Jesus tem poder, eu não quero pensar isso. Não! Faça outra coisa. Paulo disse que a nossa transformação é aqui. O nosso culto é racional, não é emocional, não é o que eu sinto,
Não é aquilo, hoje eu estou sentindo, está tudo bem. Amanhã eu não estou sentindo, não está bem. Não, amar é atitude, não é sentimento. Se nós amamos a Deus, nós temos que escolher até aquilo que nós deixamos que fique em nossas mentes. Se aquele pensamento do passado de injustiça, se aquele pensamento do passado de desânimo, ele vem à sua cabeça, Senhor, me ajuda. Não, eu vou fazer outra coisa. Eu vou ler, sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, eu vou procurar arrumar uma coisa, eu vou procurar fazer outra, eu vou sair, eu vou beber uma água, eu vou fazer o que for, mas não vou deixar que aquilo se instale de novo, porque não adianta a gente orar, Deus libertar e você deixar que esses pensamentos assolem a sua vida para sempre, porque o diabo não desiste de você. Ele não desiste de mim, ele vai continuar fazendo com que você pense que é um miserável, que você não vai a lugar nenhum, mas o Deus a quem servimos, ele pode mudar a sua vida virando uma esquina, abrindo a porta de um carro, fazendo com que você encontre alguém que você não vê há muitos anos, ou que você conheça alguém e Deus pode usar essa circunstância para mudar tudo aquilo que você está vivendo. Mas nessa vida nova que Deus tem para você, não tem lugar para a tralha do passado, não tem lugar para tudo aquilo que você tem que abandonar. Eu recebi um outro telefonema na sexta-feira de uma pessoa que vivia aqui e ela vivia se queixando de tudo. Eu não quero essa profissão, eu não quero viver servindo nas casas dos outros, eu não quero isso, eu não quero aquilo, e vivia chorando. Por que você não estuda, minha filha? E essa pessoa estudou, fez um curso superior, se formou. Ah, pastora, mas eu sou muito sozinha. Por que você não vai viver com os seus? E ela foi. E ela começou, e ela se empolgou, e ela passou numa coisa, e ficou aí, me ligou, pastora, eu tenho medo. Eu não vou conseguir tomar posse nisso, porque eu tenho medo, como o Marcos estava contando. Eu tenho medo, não vai dar certo. Falei, minha filha, pega um jegue e vem aqui que eu vou te contar o que é medo, minha filha. Você não pode deixar que os medos do passado te assolem no presente e continuem a te assolar no futuro. A Bíblia diz que Deus faz tudo novo, e o novo de Deus não tem medo, o medo se opõe à fé. Deus quer fazer tudo novo na sua vida. Ele quer mudar as coisas. Não tenha medo do futuro. O seu futuro não vai ser ruim. Na quarta-feira nós pregamos aqui que Deus tem um bom futuro para você. E nós provamos na Bíblia que Deus tem um bom futuro para você. Deus quer mudar, quer que você mude a sua maneira de pensar. Isso nos tira da escuridão. Isso nos traz para a luz. Isso tira a nossa culpa. Tira também o nosso egoísmo e faz com que nós nos voltemos para Deus. Então nós cremos que Deus tem um plano para nós e que Ele pode tornar as coisas desagradáveis ou até mesmo a nossa irritação e frustração, Ele pode transformar e usar tudo isso para o bem. Mas se eu e você permitirmos que Ele faça, se a gente continuar fazendo birra, se a gente continuar achando que aquilo ali não vai mudar, não tem como Deus fazer na sua vida. Só então você será capaz de dizer, quando olhar para trás, eles planejaram o mal contra mim, acusaram-me injustamente, mas o meu Deus tornou tudo isso em bem. Deus usou as coisas ruins, Ele as usou para o seu e o meu crescimento, para que nós nos tornássemos pessoas melhores, e devemos ser gratos a Deus por isso, e não vivemos enfurecidos, vivemos entristecidos e magoados com coisas que não têm sentido, não tem mais sentido. E muitas coisas na conversa de ontem vieram à tona, muitas coisas que nós vivemos, que os nossos amigos viveram, isso tudo é passado, acabou. As pessoas estão em outro rumo, assim como eu tenho um outro rumo na minha vida. Nós temos que deixar as tranqueiras do passado lá onde elas estão. Não podemos deixar que elas sirvam de correntes que nos amarrem a situações de prisão, como aconteceu com José. Quando José saiu da prisão, ele não levou corrente nenhuma com ele. Por isso Deus tirou da prisão e fez com que ele fosse governador. Não se esqueça disso.
Deus quer transformar as suas prisões, a sua escravidão, as suas memórias ruins, o seu passado que muitas vezes trouxe derrota. Ele quer tirar você de tudo isso para transformar você em governador de tudo o que Deus vai colocar na sua vida. E eu disse para minha amiga, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Quando Deus fizer na sua vida, vai ser muito melhor e muito maior, porque você não vai carregar mais as tranqueiras do passado. Você vai ser livre para andar, para continuar e para crescer em Cristo Jesus. Glória a ti, Senhor. As tribulações não vão te matar. Os problemas não servem para te aprisionar. Deus quer tirar você dessa vida de memórias ruins do passado para uma vida de esperança. Cristo é a nossa esperança. Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que tu fazes. Obrigado por tua mão estendida, Senhor. Obrigado por tua misericórdia sobre nós, Senhor. Glorifica o teu nome em nossas vidas.